vai dar uma orientação e fazer orações importantes aqui. Vamos cantar para Deus. Sozinho eu vivi, Perdido em meu caminho, e perdido em meu caminho, procurei teu abrigo. procurei teu abrigo. Quando o mundo me abandonou, Quando o mundo me abandonou, me deste alegria. me deste alegria. Quando em mim só havia amargura, Me deste amor. me deste amor. Quando ninguém Quando ninguém queria me amar. é por isso que eu te amo, Por isso que eu te amo, Cristo. É por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste a minha vida Mudaste a minha vida e o meu coração, e uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te louvo, por isso te adorarei. e por isso te adorarei. Me deste amor. Me deste amor Quando ninguém queria me amar. mudaste meu pranto. Mudaste meu pranto e o meu lamento mudou. Todos os meus sonhos, Todos os meus sonhos tornaram-se realidade. tu me olhaste, Tu me olhaste, olhar da minha ternura, olhar de amor e ternura, me deste amor. deste amor. Quando ninguém queria me amar. É por isso Que eu te amo, Cristo. é por isso que eu te amo. É por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste a minha vida. Mudaste a minha vida e o meu coração. Uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, eu te louvo, por isso te adorarei. e por isso te adorarei. Deste amor. Deste amor Quando ninguém quando ninguém queria me amar. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 126. Toda terça-feira nós fazemos uma reunião lá em Bauru. Fazemos uma reunião numa casa, né? E não só as pessoas da família, não só as pessoas daquela casa, mas pessoas de outras, vizinhos, amigos, enfim, estão em condições de participar, são convidados também. Se você inclusive tiver algum parente em Bauru e você tiver interesse de convidá-los, depois da reunião você pode ver com a Analisa, ela passa o endereço lá da onde fazemos a reunião. E na terça-feira eu falei um pouco sobre esse salmo e gostaria de ler esse salmo, orientar e orar. Olhe um pouquinho para mim, por favor. É muito comum as pessoas erradamente
imaginar que a vida com Deus não depende de plantarmos. Existem pessoas que pensam que basta vir ao templo, assistir à reunião, participar da reunião, e não precisam fazer nada mais, e Deus vai fazer todo o restante. Então cria-se uma ideia de que a vida com Deus depende só de ouvir, depende apenas de ficar ouvindo e nada mais. E não é nada disso. Deus trabalha acima de tudo falando. Ele criou todas as coisas usando o poder da sua palavra. A Bíblia diz que na criação Deus, ele fez o homem do pó da terra. Ele pegou o pó da terra e fez o homem. Da costela do homem ele fez a mulher. Mas se nós verificarmos, Deus foi chamando à existência todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia abismo sobre a face da terra. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. É como se ele estivesse, não que ele tenha pousado, mas ele estava pairando sobre as águas. E Deus começou a falar: haja luz, haja isso. Ele foi criando todas as coisas com o poder da palavra. Então, acima de tudo, ele trabalha falando. Então nós ouvimos a palavra dele, e essa palavra produz fé dentro de nós, se ela for absorvida no Espírito. Nós precisamos orar. A oração tem uma importância muito grande. Nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus, mas nós precisamos plantar, e tudo isso faz parte de uma plantação. Então muitas pessoas, às vezes elas querem crescer espiritualmente, mas elas não querem plantar para isso. Muitas pessoas querem muitas das vezes que aconteça uma grande transformação em suas vidas, mas elas muitas das vezes não querem plantar. Muitas pessoas querem vencer situações impossíveis na vida, querem alcançar milagres na vida, mas muitas das vezes elas não querem plantar. E plantar é uma coisa extremamente necessária na vida com Deus. Plantar é extremamente necessário. Então esse salmo, ele fala bastante sobre isso. E esse salmo se refere principalmente a uma situação extremamente grave que o povo de Judá viveu, porque nos dias do rei Ezequias, o Senaqueribe, que era um imperador, e o pior que havia naquela época, o mais poderoso, que o imperador da Síria, ele possuía um exército tão poderoso que onde ele quis invadir, onde ele quis destruir, ele conseguiu destruir. Não houve país, nem o Egito, que era um país forte, desenvolvido, cheio de recursos, nem o Egito conseguiu resistir a Senaqueribe. Senaqueribe decidia: eu vou invadir aquela nação, eu vou entrar, vou destruir, vou escravizar, e os deuses daquelas nações eu vou destruir. E ele escravizava todas as nações, e ele já tinha feito isso em grande parte do mundo, até o dia que ele decidiu invadir Judá, Então Judá
Ali havia o rei Ezequias, um grande homem de Deus. Ali havia um povo de Deus, um povo de fé, um povo voltado para Deus, e um rei que vivia submetido a Deus, um rei que andava com Deus, um rei que tinha a sua vida voltada para Deus. E Ezequias ficou numa situação, ele tinha que decidir: ou nós vamos nos entregar a Senaqueribe, e eu vou escravizar, nós vamos escravizar toda a nação, nós vamos colocar toda a nação subordinada a Senaqueribe, ou então nós vamos enfrentá-lo. E enfrentar, humanamente falando, não havia condições, não havia exército, não havia condições mínimas de prevalecer contra um inimigo tão poderoso. Então ele tinha que decidir: ou nós colocamos em Deus toda a nossa confiança e vamos buscar um grande milagre, não é um milagre pequeno, nós vamos precisar de um grande, mas um grande milagre, porque para vencer esse inimigo é extremamente impossível. Mas Ezequias confiou em Deus e levou toda a nação a confiar em Deus. Nós vamos confiar em Deus. E Deus fez um grande milagre, porque eles se reuniram, eles oraram, eles rasgaram o coração, e Deus decidiu, respondeu e decidiu livrá-los, e disse: eu vou livrar vocês, eu vou livrar vocês, eu vou livrar essa cidade. Senaqueribe não chega aqui, não entra nesse lugar. O que Deus fez? Deus, ele deu ordem a um anjo, apenas um anjo, e nós não podemos esquecer disso. E um único anjo matou 175 mil homens numa noite só. Só precisou de uma noite para acabar com o exército de Senaqueribe. Então 175 mil homens foram mortos pela ação de um anjo numa noite só. Aquele milagre foi conhecido, ficou conhecido por todo mundo. Todas as nações ficaram sabendo do que Deus havia feito com o povo de Judá naqueles dias. Então eles falando, e eu até orientei as pessoas lá na reunião em Bauru, eu disse: olha, faça essa oração constantemente, nós vamos depois falar dessa oração. Então o Salmo diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olhe para mim, por favor, depois eu vou ler tudo, é para você compreender melhor. Então, o que o salmista e aquele povo quis dizer com isso? Que o milagre que Deus realizou na vida deles foi algo tão grande, tão grande, tão grande, que quando aconteceu, eles ficaram como quem estava sonhando. Eles ficaram assim: pô, parece que nós estamos sonhando, porque a coisa foi tão grande, a resposta de Deus foi tão grande, que eles ficaram como se estivessem sonhando. Não é que eles não criam que Deus podia responder, eles criam, tanto é que eles clamaram a Deus junto com o rei, mas a coisa foi tão grande que eles ficaram como quem sonha, quem está sonhando assim: pô, parece que nós estamos sonhando. Mas não era um sonho, era uma realidade. E a gente tem que aprender em cima desse versículo uma coisa importante. Às vezes o cristão está numa situação, ou vivendo uma situação tão grave, tão difícil, tão impossível, tão irreversível aos olhos dos homens, né? Às vezes a pessoa vem à igreja e ela está vivendo uma situação extremamente impossível, não há perspectiva nenhuma de poder sair daquela situação, não se vê uma pequena brecha, uma pequena chance de sair daquilo. Às vezes a situação, as circunstâncias
elas servem para tentar convencer a pessoa de que ela está numa situação perdida. E nessa hora, nesse momento, ou nesses momentos, é normal que o diabo trabalhe. O diabo não tem poder para ler os nossos pensamentos. Ele não tem poder para saber o que nós estamos pensando. Essa é uma condição que somente Deus tem. Deus sabe o que nós estamos pensando. Deus sabe o que nós vamos falar antes mesmo que a palavra chegue na nossa língua ou na nossa boca. Pronto. O diabo não. Mas o diabo, os demônios, o que fazem? Nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, é comum que os demônios procurem soprar pensamentos negativos que vai levar a pessoa, que leva a pessoa a desanimar, a se abater, desanimar, se abater, desanimar, se abater, e muitas das vezes, mesmo sendo um cristão, ou se tratando de um cristão, muitas das vezes a pessoa se deprime. Nem toda depressão tem gente com problema de depressão, e aquela depressão é causada pelo diabo, por demônios. Mas nem todo mundo que está deprimido porque está endemoniado. Às vezes a depressão toma conta de uma pessoa por causa das circunstâncias que ela está vivendo. O desânimo vem, o medo vem, os sentimentos negativos tomam conta, a pessoa entra numa depressão. Elias foi um grande homem de Deus, e a Bíblia fala de Elias depressivo. Chegou ao ponto de dizer: Deus, é melhor o Senhor tirar a minha vida. Estava num fundo de poço tão grande, Elias, naqueles dias, que ele disse para Deus: é melhor o Senhor tirar a minha vida. E ele se enfiou dentro de uma caverna, e ele passou um período num buraco tremendo de depressão, até que conseguiu. Deus se manifestou para ele e ele conseguiu se levantar. Então, muitas das vezes o cristão, ele vai se deprimindo, por quê? Porque ele olha as circunstâncias, ele vê as circunstâncias, ele fica medindo as circunstâncias, analisando, pensando. Uma hora que ele diz: eu não encontro saída, o desânimo toma conta. É muito importante lembrar que nos momentos bem difíceis, nós temos que lembrar disso aqui. O cristão tem que pensar: se ele está numa situação, eu estou numa situação extremamente impossível, não há possibilidade de sair aos olhos humanos, mas existe um Deus que pode reverter as coisas, transformar, de tal maneira que ele me deixe tão abençoado que eu me sinta como se estivesse sonhando. Lembrar do que está aqui é muito importante, porque nós precisamos lembrar que um povo que vivia num lugar pequeno, que estava prestes a perder a vida, serem escravizados, e muitos deles iriam perder a vida. Eles clamaram a Deus, aí Deus fez uma coisa tão grande, mas tão grande, que eles ficaram como quem sonha. Então, ao invés de afundar no desânimo, numa depressão, é inteligente pensar. Deus pode reverter a minha situação, de tal maneira que Ele pode me deixar como se eu estivesse sonhando. Então é melhor pensar que Deus tem o poder para transformar e deixar a pessoa numa situação tão abençoada a ponto que ela fique como se estivesse sonhando, do que se considerar derrotado. Então, quando eles dizem: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. O versículo 2, eles continuam dizendo: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia grandes coisas,
o Senhor tem feito por eles. Então eles disseram: ficamos tão felizes que a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ao invés de tomar o caminho do desânimo, da depressão, da prostração, o cristão tem que pensar: Deus tem poder para me abençoar de tal maneira que muitas pessoas fiquem sabendo das bênçãos que Ele tem realizado na minha vida. Você, numa situação adversa, existe dois caminhos. Os incrédulos não têm isso. Os incrédulos vão na força do braço, na força do braço, na força do braço, na força do braço. Quando vê que a força do braço não resolveu, os amigos não podem fazer, a condição que eles têm não pode resolver. Quando o incrédulo vê que ele está numa situação em que ele não tem condições de vencer, o que eles fazem? Vai procurar um refúgio, vai procurar um meio de se esconder. Não é à toa que tem tanta gente no alcoolismo, não é à toa que tem tanta gente nas drogas, não é à toa que tem tanta gente com depressão, não é à toa que tem tanta gente por aí vivendo, mas como se por dentro está morrendo. Porque muitas pessoas, não tendo uma saída, não encontrando uma saída, o que fazem? Eu vou ter que buscar alguma coisa para me esconder. Veja quantas pessoas estão por aí enfiadas dentro de um bar. Elas têm que se alcoolizar para tentar fugir da realidade, e outras procuram outros meios. Ou, isso é o incrédulo. O cristão, ou ele vem para o lado da fé: estou numa situação extremamente impossível, mas Deus pode fazer algo tão grande na minha vida que o meu testemunho pode ser conhecido por muita gente. Eu vou pensar nesse Deus que pode me abençoar tanto, a ponto de me deixar como se eu estivesse sonhando. Eu vou pensar que Deus pode me abençoar tanto que o meu testemunho fique conhecido por muitas pessoas. Muitas pessoas poderão ver o que Deus tem feito na minha vida. Em seguida, versículo 3, eles disseram: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, cristão, olhe para mim, por favor. O cristão, ele tem que ter essa visão dentro dele. Qual é o nosso maior objetivo? O objetivo principal nosso? O objetivo principal nosso, do cristão, é a conquista da vida eterna. Entrar no reino dos céus é conquistar a vida eterna. Não tem nada que se compare a isso, tem nada que possa se igualar a isso. É o objetivo principal. Muito bem. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, enquanto vivemos aqui, Deus quer ser glorificado através da nossa vida. Então nós temos que crer que Deus tem poder para fazer coisas grandes na nossa vida. Deus tem poder para fazer coisas grandes. Existem pessoas que erradamente, cristãos que erradamente, eles consideram que o que Deus tinha que fazer na vida deles já fez. Aí eu vim à igreja, fui curado, aí eu vim à igreja, me libertei do vício, me batizei nas águas, agora eu nasci de Deus, né? Aqueles que nasceram de Deus, eu nasci de Deus, agora eu sou uma nova pessoa. Então agora eu vou ficar simplesmente aqui acomodado na condição que eu estou, e eu vou continuar, eu vou nessa linha, e isso é um grande erro, porque Deus sempre tem alguma coisa maior para fazer. Ele sempre tem alguma coisa maior para fazer. Mas Ele vai fazer alguma coisa maior na vida de quem crê que Ele pode fazer alguma coisa maior. Jesus disse: seja feito conforme a vossa fé. Qual é a sua fé? A minha fé é que Deus pode fazer coisas grandes na minha vida.
É a fé da pessoa. Ela vai lutar com essa fé por coisas maiores. Qual é a sua fé? Não, a minha fé é que Deus já fez o que tinha que fazer. A minha fé é que eu cheguei numa idade, ou eu cheguei num ponto que acho que Deus não tem nada mais para fazer na minha vida. Então existem pessoas que elas simplesmente limitam Deus, impedem que Deus faça alguma coisa maior. Aquele povo testemunhou dizendo: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4, que é uma afirmação de como eles oravam, e nós devemos assim também fazer. Eles diziam, no momento de dificuldade, naquele momento tão impossível, tão difícil, eles oravam dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Aqui nós já tivemos já algumas vezes, olhe para mim, nós já mostramos aqui pelo menos uma ou duas vezes um vídeo mostrando o que acontece no Negueb. Eu dizia na reunião terça-feira para as pessoas, eu dizia: faça essa oração constantemente, porque o Negueb, para quem não sabe, a maioria sabe, o Negueb é uma região em Israel, é uma região em que boa parte do ano é um deserto árido, seco, duro, um lugar que só é pedra. Então, se uma pessoa chega lá na região do Negueb, ela olha para aquele lugar, ela vai falar assim: aqui não nasce nada, não vai acontecer nada, porque o lugar é árido, é seco, é duro. Eu já tive a oportunidade de passar lá numa época que é essa época que é a maior parte do ano de sequidão. O que acontece lá? E isso ajuda na oração, ajuda o cristão a ter uma visão, uma consciência para buscar transformações. Então, chega uma época que vem as chuvas torrenciais. São chuvas, não é chuva comum, são chuvas fortíssimas, por isso se chama chuvas torrenciais. Essas chuvas, elas inundam as montanhas daquela região, elas ficam lá dentro das montanhas. Mas chega um período que aquelas águas descem das montanhas e elas inundam a região do Negueb. Aquele lugar seco, árido, ele fica inundado de água. Aí vem o sol, aquela água vai evaporando, e quando aquela água evapora, nasce. Você pode ver lá no vídeo no YouTube, enfim, o Vale do Negueb, o fenômeno do Negueb. E de repente passa alguns dias, começam a crescer as flores, as mais bonitas que existem. Aquele lugar se torna um lugar extraordinariamente bonito, flores de todos os tipos, cores, as mais bonitas que se possa imaginar. Então, quem olha o Negueb depois desse fenômeno não acredita que ali era aquele lugar tão seco, tão árido, tão duro. Como é que eles oravam? Eles, no momento difícil, no momento adverso, eles diziam: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eles lembravam daquele lugar seco, duro, árido, que se transformava num lugar florido e bonito. O que o cristão deve fazer? Ele deve orar, ele deve insistir na oração, dizer: Deus, restaura a minha sorte, restaura a minha sorte, restaura a minha sorte, restaura a minha sorte, porque o mesmo Deus que transforma aquele lugar seco, árido, duro, difícil, num lugar florido e bonito, é o mesmo Deus que pode fazer a mesma coisa na vida de uma pessoa, ou nas circunstâncias que uma pessoa esteja vivendo. Às vezes as circunstâncias
que a pessoa está enfrentando, vivendo, são as piores, as terríveis. A pessoa olha às vezes para a sua vida ou para as circunstâncias da vida e ela pensa assim: não vai acontecer nada, não tem nada de bom, nada favorável. Deus tem poder para transformar. Depois, em seguida, vem essa parte que nós não podemos esquecer nunca: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando não é quem fica parado. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém? O que isso quer dizer? Eles viveram isso e deixaram no Salmo como um testemunho do que eles viveram. Quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Eu quero que Deus, aquela pessoa que tem a vida, por exemplo, está com a sua vida destruída, eu quero que Deus transforme a minha vida. Ela tem que semear. Não é só chegar na igreja, escutar, entrou aqui, entrou ali, saiu por ali, vir na reunião como alguém que simplesmente entrou para assistir e vou embora. E Deus vai fazer uma transformação acontecer. Não, não é assim. É preciso semear. Eu tenho que orar, eu tenho que colocar em prática a palavra de Deus, eu tenho que viver a palavra de Deus, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que me alimentar espiritualmente, eu tenho que crescer espiritualmente, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que me consagrar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que perseverar na minha oração, eu tenho que viver a fé. Pai, quem não semeia, tampouco vai colher. Mas Deus já sabe. Muitos dizem assim: Deus já sabe de tudo que eu preciso, de tudo que eu necessito, de tudo que eu estou vivendo, de tudo que eu estou passando. Eu não preciso plantar para isso. Quem disse isso? Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que cada um passa, o que cada um busca, o que cada um viveu, o que cada um enfrenta. Ele conhece todas as coisas. No entanto, se nós queremos colher o fruto com Deus, se nós queremos colher os frutos, nós temos que semear. E semear é algo que muita gente não quer. Muita gente quer colher, mas muita gente não quer semear. Você quer que Deus transforme a sua vida? Quero, então se volte para Ele. Não, elas não querem se voltar para Ele. Você quer que Deus responda? Você tem que orar. Mas elas dizem que não tem tempo para orar. Elas têm tempo para fazer muita coisa na vida, mas elas não têm tempo para orar. Você quer que Deus vá se manifestando na sua vida, se revelando para você? Você quer que Deus se deixe achar por você? Claro que eu quero. Então você tem que buscar. Mas elas muitas das vezes não querem buscar. Elas querem fazer muitas coisas, mas não buscar Deus. Ou seja, existem muitas pessoas querendo colher, mas elas não querem plantar. Então esquece. Eu disse: eu estou pregando o Evangelho há, sei lá, 32 anos, 31 por aí. Eu nunca vi ninguém alcançar uma transformação de vida sem que tenha plantado para isso, sem que tenha lutado para isso. Eu nunca vi Deus se manifestar de uma maneira maior na vida de uma pessoa sem que ela tenha lutado para Ele fazer alguma coisa maior. Nunca vi. As pessoas que ficam esperando, acomodadas, esperando que Deus faça tudo sem que tenham que lutar, elas não colhem absolutamente nada, nada a ver com nada. Ao contrário, muitas pessoas absolutamente acomodadas, que elas pensam assim: eu
entrar ali na igreja, assistir uma reunião e acabou. A vida com Deus não é assim. Elas pensam que é tudo automático. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu estou passando. Eu vou lá, assisto uma reunião e Ele vai fazer tudo o restante na minha vida. Não existe isso. É preciso plantar. Eu quero encontrar a Deus. Eu quero a presença de Deus. Abra o coração. Busque de coração. Eu quero que a minha fé aumente, se fortaleça, cresça. Alimente-se da palavra de Deus. Procure se consagrar. Eu quero que Deus me honre. Honre a Deus. Eu quero que Deus se mostre mais fiel na minha vida. Se mostre mais fiel para com Ele. Eu quero que Deus me abençoe muito mais. Obedeça, viva, semeie. Então aquele povo obteve uma coisa tão grande da parte de Deus, mas eles plantaram para isso, e ficou lá registrado. Está aqui, os que com lágrimas semeiam, porque muitas das vezes o momento de semear é extremamente difícil. Semear quando está tudo fácil, muita gente faz, muita gente quer fazer, mas nem sempre é assim. Às vezes o momento de semear é difícil, é com lágrimas, é com gemidos. Às vezes não se vê nada favorável, não se vê nada favorável. E há pessoas que dizem assim: eu vou esperar Deus me abençoar, mudar minha vida, fazer isso, melhorar aqui, consertar aqui, transformar ali. Quando Deus fizer essas coisas, aí eu vou me animar mais, aí eu vou orar, aí eu vou buscar, aí eu vou fazer, aí eu vou. Não, elas estão esperando que tudo se transforme para depois plantar. Isso não existe. É preciso semear. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Ficar parado, sem agir, sem semear, sem lutar, esperando que Deus faça tudo, não vai colher frutos. Não vai colher frutos. Então eu quero fazer algumas orações. E você, ainda que você diga: não estou vivendo nenhum momento difícil na minha vida, Deus tem me abençoado. Se quer que Deus faça alguma coisa maior, você crê que Ele pode fazer mais do que já fez? Eu creio. Está aqui. Semeie para isso. Semeie para isso. Plante para isso. Eu quero crescer espiritualmente. Como é que vai crescer espiritualmente? Tem que semear para isso. Não vai crescer espiritualmente só porque chegou ali na reunião. Não, aqui nós oramos, ensinamos, alimentamos, mas quando você sai daqui, você tem que fazer a sua parte. Eu preciso buscar mais, eu preciso me voltar mais, eu preciso semear mais, eu preciso crer mais, eu preciso fazer muito mais. Então, à medida que semeamos, segundo a vontade de Deus, Ele é fiel para nos fazer colher. Mas se a pessoa não faz, não dá. Tem muitos cristãos que são extremamente acomodados, preguiçosos espiritualmente, e eles estão esperando que aconteça alguma coisa maior na vida deles. Eles estão esperando que Deus se manifeste de uma maneira maior na vida deles. Às vezes você pergunta assim: você faz jejum? Mas a gente precisa jejuar. Eu não gosto muito de fazer jejum. Então, qual foi a última vez que você fez um jejum pela sua vida espiritual? Nem sabe. Eu jejuo quando eu estou com problemas. Mas não é isso que diz a Bíblia. Independente se estamos com problemas, é preciso jejuar. É preciso jejuar para nos fortalecermos espiritualmente. Há quanto tempo você levantou de madrugada para fazer uma oração? Eu nem levanto de madrugada. Imagina com o frio que faz de noite. Eu não vou levantar de madrugada.
Você tem buscado a Deus como você deveria? Você tem procurado buscar mais a Deus? Muitos deles não fazem nada. Eles entram na igreja no domingo, e isso quando conseguem seguir uma sequência num domingo. Hoje, de repente, tem vários membros aí, não digo todos, vários membros aí que de repente precisavam de um ônibus e não tinham ônibus, não puderam vir. Talvez alguns não tivessem combustível para vir na igreja, alguns, e outros eles nem conseguem vir no domingo na igreja com constância. Eles nem conseguem dar uma constância no domingo. Entra na igreja, assiste a reunião, vão embora, desliga tudo. Eles pensam que a vida com Deus é igual colocar alguma coisa no micro-ondas, né? Colocou lá uma coisinha no micro-ondas, fecha, aperta o botãozinho, sai quente, né? Já está quente, o micro-ondas aqueceu, já está. Não, a vida com Deus requer plantação. Nunca podemos esquecer disso. A vida com Deus requer plantação. Então, se eu quero colher, eu preciso plantar. Amém? Vamos ler aqui de uma vez tudo para a gente agora, depois fazer a oração. Versículo 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor. Isso é uma oração importante que se deve fazer. Mas não é só orar, tem que trabalhar, tem que lutar, tem que semear, tem que fazer, não é só pedir. Pedir faz parte da fé, da plantação. Mas eu preciso me consagrar, eu preciso obedecer, eu preciso buscar, eu preciso fazer. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Resumindo, olhe um pouquinho para mim. Procure focalizar a sua fé, não nas circunstâncias da vida, não nas circunstâncias. Procure focalizar a sua fé naquilo que Deus pode fazer. Deus pode me abençoar tanto, de tal maneira que Ele me deixe como se eu estivesse sonhando. Deus tem poder para me abençoar tanto que o meu testemunho sirva para abençoar outras pessoas, e outras tantas pessoas venham tomar conhecimento do meu testemunho. O mesmo Deus que restaurou a sorte daquele povo e que restaura a condição no vale do Negueb, que faz de um lugar duro, árido, seco, um lugar florido, é o mesmo Deus que pode transformar a minha vida e fazer das minhas circunstâncias completamente novas. Eu preciso semear. Eu preciso semear, ainda que o momento para semear seja difícil. Quando as circunstâncias estão contrárias, é normal que o desânimo queira dominar. É normal que a pessoa queira se entregar, mas quem tem a fé vai tomar outro caminho. Não, eu não vou me entregar diante das circunstâncias, das dificuldades, das circunstâncias contrárias. Eu preciso semear. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mesmo que o momento seja de lágrimas, eu tenho que semear. Mesmo que os momentos sejam difíceis, eu tenho que semear. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, eu não posso ficar parado. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, mesmo que com lágrimas, mas eu tenho que lutar, porque há um Deus que é fiel para nos fazer colher. Isso é fundamental para que Ele possa abençoar. Amém? Então vamos orar. Veja onde você se enquadra. Veja o que tipo de fé você tem vivido. Se você tem olhado para o que Deus pode fazer, ou se você tem se deixado vencer pelas circunstâncias, pelas adversidades, e você tem
tem caminhado para se prostrar. Não, eu venho me prostrando. Você tem que tomar outra direção. Deus não vai abençoar porque a pessoa precisa. Deus não vai abençoar porque ela tem vontade de ser abençoada. Deus não vai abençoar porque a pessoa está sofrendo. Não. Deus vai fazer porque a pessoa crê, porque a pessoa está lutando, porque a pessoa está buscando, porque a pessoa está plantando. Ele não vai fazer porque ela precisa. Ele vai fazer porque ela crê e ela está lutando para isso. Então vamos falar com Deus. Fiquem de pé no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os olhos. Feche os seus olhos. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver neste minuto, toda a minha vida, Jesus, quero viver neste minuto, toda a minha vida, Jesus, apenas um minuto em tua presença, apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença, apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver este minuto, toda a minha vida, Jesus, quero viver este minuto, toda a minha vida, Jesus. Feche os olhos, por favor. Faça a sua oração a Deus. Eu não sei o que e de que maneira o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, mas eu sei que Ele procurou falar. Se você está vivendo um momento difícil e vinha olhando para as circunstâncias, dificuldades, e quem sabe se deixando desanimar, se abater, o desânimo, o medo, as dúvidas, quem sabe vinha tomando conta do seu coração. Lembre-se do que nós ouvimos aqui. Eles alcançaram um milagre tão grande que começaram dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A situação daquele povo era tão difícil, eles precisavam de um milagre tão grande, que quando aconteceu, parecia que eles estavam sonhando, nem parecia uma realidade, porque Deus tem esse poder. Para eles,
a situação era extremamente impossível. Para Deus não representava nada, porque para Ele não existe nada difícil, nada grande demais, nada que Ele considere grande demais. Às vezes aquela situação ou circunstância que parece tão impossível, tão difícil, aquilo não representa nada para Deus. E desta maneira nós temos que crer e pensar. Ao invés de pensar que estamos perdidos, devemos pensar essa situação é insignificante para Deus. Isso não representa nada para Deus. Esse Deus pode operar um grande milagre a ponto de nos deixar como quem sonha. Deus os encheu de alegria e eles disseram: por isso nós estamos alegres, porque com efeito grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Deus é Deus para realizar coisas grandes, mas Ele procura pessoas que creem que Ele pode fazer coisas grandes. Você que está aqui e não considerava que Deus poderia fazer algo maior na sua vida, peça perdão a Deus. Deus não quer que nenhum de nós venhamos limitá-lo na nossa vida. Deus é Deus para realizar infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ore a Deus, peça a Ele para falar ao seu coração e lhe dar o entendimento de que Ele pode realizar coisas grandes na sua vida, na vida de todos aqueles que se voltam para Ele. Está escrito que Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Está escrito que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Às vezes o momento de plantar é difícil, às vezes o momento é de lágrimas, de gemidos, de sofrimentos, onde não se vê nada favorável, mas ainda assim Deus quer que venhamos plantar, semear. Veja se você tem semeado, se você tem orado como deveria, se você se consagra, se você obedece, se você tem se aproximado de Deus, se você o tem buscado com constância, com perseverança. E veja se você tem plantado para colher alguma coisa maior com Deus. Se não tem plantado, precisa plantar. Não podemos nos deixar levar pelos nossos sentimentos, ainda que o momento seja de lágrimas, seja um momento difícil. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feixes.
quando, inclusive nas circunstâncias contrárias, ainda que chorando, nos levantamos e saímos andando, ainda que com lágrimas, ainda que chorando, mas continuamos semeando com júbilo. Diz a palavra de Deus, voltaremos trazendo os feixes. Faça a sua oração, peça o Espírito Santo para vivificar dentro de você essas palavras, tornar essas palavras uma rema dentro de você, uma palavra viva, para que você possa fazer muito mais, crer muito mais, semear muito mais, e Ele possa se manifestar de um modo maior na sua vida. Com os olhos fechados, ore assim em nome de Jesus. Espírito Santo, nos abençoe, nos ilumina, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar, compreender o que o Senhor quer colocar dentro de nós. O Senhor é Deus para realizar coisas grandes. Nada há que seja difícil, impossível para o Senhor. O Senhor é Deus para nos abençoar tanto, de tal maneira que tantas outras pessoas conheçam o nosso testemunho. O Senhor é Deus para nos abençoar tanto, de tal maneira, meu Deus, que venhamos glorificá-lo muito mais. Nos abençoe, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura a nossa sorte, e que dentro de nós haja fé, força para semearmos e colhermos coisas ainda maiores, e o Senhor seja glorificado. Faça, meu Deus, dissipar o desânimo de dentro daqueles que andam desanimados, que o Espírito Santo ilumine para que se consiga crer que o Senhor é Deus para nos abençoar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Feche os olhos agora, agradeça a Deus, glorifique a Deus, não fale de problemas, apenas agradeça a Ele. Só o fato de ouvirmos que Ele é Deus para restaurar a nossa sorte, que Ele pode nos encher a nossa boca de riso, a nossa língua de júbilo, já temos motivos para glorificá-lo. Ó Senhor, nós te glorificamos, nós engrandecemos o Teu nome. Tu és o nosso Deus, digno de tudo, exaltado, glorificado, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Tu és o Deus que restaura a sorte daqueles que Te buscam, daqueles que invocam o Teu nome. Sim, Tu nos trouxeste a Tua presença para nos conceder vida, para nos conceder acima de tudo a salvação, mas o Senhor é Deus, digno de ser glorificado, porque o Senhor traz vida aos que de coração Te adoram, Te glorificam. Nós Te glorificamos, nós engrandecemos o Teu nome. Tu és o nosso Deus, digno é o Senhor de toda glória, de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Seja, Senhor, digno de tudo. Feche os olhos e cante, adore a Deus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Cante para Deus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és a glória. Novamente, tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tudo é para ti. Tua. Tu és a glória. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus.